espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor, Tu és único, Tu és digno de receber essa adoração nessa noite, Senhor. Tu és maravilhoso demais. Nós não temos outro Deus além do Senhor. Nós queremos Te agradecer por ser único em nossas vidas, Pai. Recebe, Senhor. Recebe, Pai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível,
Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber. Ele é digno a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o meu ser a Ti, consagramos todo o meu ser a Ti, eu consagro todo o meu ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus, consagramos. Por vezes o desespero, né, faz as coisas parecerem muito maiores do que elas são e a gente não tem resposta, não tem solução para algumas situações da vida. E a gente se esquece que a gente tem Deus dentro de nós, que nos guia, que está no controle de todas as coisas. A palavra diz, ainda que falte tudo, ainda que não tenha mais nada, ainda que acabe tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É o que nós vamos entoar agora nessa noite. Que você fique ligadinho nessa letra. Se você já souber, cante aí na sua casa. Mas se você não souber, que você peça essa consciência, essa fé. Porque é fé. Quando a gente diz, Jesus, se tudo der errado, todavia me alegrarei no Senhor.
e exultarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, você crê? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Aleluia, glória a Deus. O Senhor é quem renova a nossa força, a nossa alegria, mesmo em meio a tempos de chorar, tempo de lamentar. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, a nossa esperança. Não é uma alegria que nos aliena, nos faz esquecer o que está acontecendo. Não, a gente encara, a gente chora, a gente sente, a gente sofre. Mas a gente conserva lá dentro a esperança. E nessa esperança nos alegramos, sabendo que Deus está no controle de tudo e que prepara para a gente uma manhã melhor do que o hoje. Um tempo de renovo, de restauração, ainda que esse tempo seja na vida eterna. E por que não celebrá-la? Ela é uma promessa maravilhosa para a gente. Meus amados, estamos juntos, o tempo é difícil, mas nós temos uns aos outros. Hoje de manhã eu deixei um recado comprido aqui antes da pregação da palavra. Um recado que eu sei que não é fácil de digerir, alguns podem interpretar até mal. O pastor está defendendo um lado e tal, mas não é isso. É um recado de amor, naquilo que eu penso ser a consciência do Evangelho, do cuidado de Deus, discordando do que eu tenho que discordar por amor. Eu não faria isso se eu não visse tantos irmãos com esse discurso, com essa postura, e eu preciso falar com amor. Então, eu te convido depois a voltar no culto da manhã e ver a minha fala antes da palavra e pensar sobre ela. Pelo menos pensar. Se você discordar, amém. Pelo menos pense sobre isso. Que Deus te guarde, guarde você, a sua família, que você se guarde, se proteja nesse tempo difícil, porque até a vacinação em massa acontecer no Brasil, até muitos serem vacinados, todos nós corremos riscos. Então, que o Senhor nos guarde e que nós nos guardemos também. Em nome de Jesus. Te convido a estar conosco nos grupos de comunhão, lugar de apoio, de afirmação, de orar junto, de compartilhar a vida. Entre em contato conosco para ser inserido no grupo. Quem participa do grupo, não deixe seu grupo não, porque seu grupo é bênção para a sua vida. Gente, nós estamos nesse tempo difícil. Eu sei que muitos estão sofrendo perdas financeiras. Nós como igreja também estamos aqui lutando. Estamos aqui batalhando, estamos aqui nos esforçando para passar por isso. E eu continuo contando com a sua generosidade, né? Nós continuamos contando com você nesse tempo difícil. Se você está passando dificuldade financeira a ponto de não ter para você, então guarde e supera a sua casa, em nome de Jesus. Até nos comunique para que você talvez seja auxiliado pela igreja, se for o caso. Mas se você tem um pouco mais, compartilhe, até para nos ajudar a compartilhar com outros irmãos, nos ajudar a continuar pregando o Evangelho, nos ajudar a manter o mercado solidário. Saiu uma matéria do mercado solidário essa semana, elogiosa ao trabalho, que dignifica a pessoa que recebe o alimento e pode escolher como montar. Nós estamos ativos no mercado solidário, ontem teve o mercado solidário, e você pode ser uma bênção, que a gente continue pregando, mantendo aqui essa estrutura para a transmissão, ela tem um custo, avançando em preparar com muito carinho a tenda, que vai ser um lugar de celebração, um lugar do nosso retorno, um lugar de alegria, um lugar de reencontro, um lugar de cultos especiais, de congresso, de evento, de casamento, querendo bom Deus, um lugar de vida em paz, vida normal. E nós estamos preparando com muito carinho a tenda, e todo o desafio de manter essa obra, de avançar na tenda, passa pela sua generosidade, pelo seu carinho, pelo seu amor. Eu te convido a ser amoroso. Tem 3 formas de contribuição aqui. Tem a conta da Caixa Econômica para fazer um TED, um DOC, ou o Pix, que é o mais simples, mais prático, ou o PagSeguro e o PicPay. Escolhe uma forma dessa e seja generoso com a obra de Deus. Existem muitas promessas bíblicas e uma delas é que Deus é generoso com os generosos. E dentro dessa promessa de generosidade, há um chamado para manter a obra de Deus. Sempre teve, desde o princípio. Deus chamou o povo dele a manter o tabernáculo que ministrava, manter o templo que ministrava. Depois, no ministério de Jesus, haviam pessoas que mantinham o ministério dele. Depois, na igreja, o povo é chamado a manter a obra, a permitir o avanço, a pregação do Evangelho, compartilhar de vida com outros irmãos. Então, é um chamado ao povo de Deus. Eu te convido a fazer, se você puder. Se você não puder, eu te entendo. Mas se você puder, oferte, dizime, faça com generosidade. Nós temos muitas carências, muitas necessidades nesse momento, mas estão todas no Senhor. Deus sabe de tudo e Ele proverá tudo. Nós, às vezes,
nos preocupamos humanamente falando, de, poxa, como vamos fazer? Mas eu tenho aprendido a caminhar pela fé, sei que o Deus que nos chamou vai nos garantir nesse tempo difícil. Ele também é poderoso para abençoar você. Como eu falei hoje de manhã, às vezes Deus tem tempos específicos para pessoas no meio de um tempo coletivo. Então tem gente nesse tempo que vai prosperar, que vai aumentar a sua renda, que vai crescer financeiramente, e isso tem que ser discernido como para a glória de Deus. É como José ensinou a Faraó: Faraó, você vai prosperar agora, vai vir uma crise e você vai prosperar ainda mais. Ele saiu comprando tudo na crise, mas no fundo, José sabia que havia um propósito de Deus fazer o Egito prosperar sobre a sua liderança para sustentar muita gente carente. Então, entenda isso como um chamado de Deus para você ser um canal de bênção. É assim que eu tenho interpretado na minha vida, nessa pandemia, apesar de eu ter perdido fontes de renda. Pastor, pastor é a favor de fechamento das coisas, porque não é empresário. Eu também sou empresário, tenho uma empresa de turismo que sofreu muito, está sofrendo muito nessa pandemia, a gente está vendendo quase nada. Mas mesmo assim, Deus abriu para mim a minha visão para outras fontes de renda, outras formas de ter recurso, e eu tenho enxergado isso como um chamado também, para ajudar pessoas, para abençoar pessoas, e tenho feito isso. Então, faz isso com a obra de Deus, faz isso porque a gente está aqui para abençoar. Se você ouvir os testemunhos que chegam, pessoas transformadas, restauradas, libertas, curadas, aliviadas e direcionadas através da obra que essa igreja tem feito, você vai glorificar a Deus junto conosco. Então, manda a sua bênção, participa disso aqui, faz isso aqui acontecer, e que Deus olhe para você nesse tempo de uma maneira especial e te faça uma bênção cada vez maior. Caixa Econômica, PagSeguro, PicPay, manda a sua bênção. Vamos cantar um louvor enquanto você manda a sua bênção, e a gente vai voltar já com a palavra para abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Aleluia. Sei que não é fácil, mas temos que aprender a confiar que Ele continua sendo bom e que a bondade dEle se manifestará em nossas vidas, e que um dia entenderemos o que não entendemos, ou se não entendermos, no mínimo seremos consolados na bondade e no amor dEle. Meus amados, eu vos convido a tomar as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Antes disso, de fazer uma oração, vou fazer uma oração pela palavra, mas quero fazer uma oração também por esse momento que a gente contribui, é tão importante. Pai, obrigado. Cada casa, cada família, cada empresa que tem se disposto a servir-te nesse tempo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dos comerciantes que estão com seus comércios fechados, daqueles que estão desempregados. Tem misericórdia, Senhor, e os ajuda, toque neles com graça, com amor, e que eles possam
ver saídas nesse tempo. Toma essa igreja nas tuas mãos e nos ajuda no desafio que é manter essa obra, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, eu tenho uma palavra bem breve para o seu coração, mas muito preciosa, muito importante. Mateus 26, a partir do versículo 36, diz assim. Antes de orar, Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dá palavra agora de vida, direção, graça. Sem o Senhor não temos nada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 26, 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo-se, segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Gente, Jesus também passou por um momento de muita angústia. Ele era Deus, ele era perfeito, mas a angústia tomou o seu coração. Nós temos que entender que é natural que o ser humano se sinta angustiado. A angústia faz parte da nossa vida e faz parte da vida de gente boa, de gente crente, cheia do Espírito Santo, como era o Senhor Jesus. Jesus foi descrito em Isaías como servo sofredor, como homem de dores. E eu tenho pensado nesses tempos que, na verdade, a angústia, ela está mais ligada a gente boa do que a gente ruim. Porque gente ruim é insensível, gente ruim é indiferente, gente ruim se aliena da dor alheia e mal sofre as suas próprias dores. Mas gente boa não. Gente boa e tem uma percepção da vida mais ampla. Ele traz para si a dor do outro. Aí vem a palavra misericórdia, trazer para a sua córdia, para o seu coração, a miséria alheia. Daí vem a palavra compaixão, que é se apaixonar junto. E se apaixonar é, na origem da palavra, sofrer. Então, Jesus é esse homem. A gente olha para os evangelhos e ele está o tempo todo compadecido, sofrendo junto, chorando por amor. Lucas 19, João capítulo 11. E agora, a alma dele está aflita, diante de tudo que ele vai passar. A gente gosta de suavizar essa questão, falar assim: não é possível que Jesus estava sofrendo porque ia morrer. Porque, afinal de contas, tem gente que enfrentou a morte cantando. Teve cristãos que enfrentaram a morte cantando. Como é que Jesus vai enfrentar a morte? Com uma postura inferior à de alguns cristãos. Ele está sofrendo aqui, na verdade, tão somente porque ele vai se separar do Pai por causa do nosso pecado, mas não por causa da morte. Espera aí, então quer dizer que ele queria morrer? Que estava amarradão em morrer? Uau! Hoje é o dia, sinto muito que eu vou ter que carregar o pecado. Essa parte eu não gosto, mas de morrer, eu estou amarradão, estou já sentindo o gosto do sangue. Claro que não, ele não era louco, ele não era maníaco, não era sadomasoquista. Ninguém queria passar por aquilo. E era um homem como qualquer outro que quer preservar a sua integridade física.
psicológica. É um homem que, como qualquer outro, não quer tomar chibatadas que desfacelam o seu corpo, que não quer ver uma coroa de espinhos cravada no seu crânio, que não quer ser exposto nu num madeiro, que não quer ver pessoas que antes lhe aplaudiam, agora lhe xingarem, lhe amaldiçoarem. É lógico que todo esse processo, a expectativa de todo esse processo angustia ele. Eu disse outro dia numa live sobre medo que eu não temo a morte. Não, eu não fico pensando, eu vou morrer, e se eu morrer? Não, eu entendo a morte como algo que infelizmente tem que acontecer e vai acontecer, eu não fico temendo ela. Mas se eu disser a você que eu tenho desejo pela morte, eu sou um doente. Quem tem vontade de morrer, quem tem a palavra que vem aqui é uma palavra que não é que muitos se escandalizariam, mas é pulsão, né? Prazer em pensar na morte. Morte, ai que delícia, eu vou morrer. Lógico que não. Ela é repulsiva, ela é um inimigo. A Bíblia trata a morte como uma inimiga. Paulo fala que a última inimiga a ser vencida foi a morte. E por que sabemos disso? Porque o nosso herói já venceu ela. Ele morreu, mas ele saiu da morte. E assim todos nós também estaremos em vida eterna depois da morte, mas um dia até o nosso corpo morto será ressuscitado. Essa é uma das promessas mais loucas do Evangelho, e mais louco sou eu que creio nelas. Creio que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. É isso que o Evangelho ensina. Não é um novo corpo, não, é o seu corpo lá empoeirado, a terra vai devolver de alguma forma os seus ossos, o seu corpo, enfim, e ele vai ser reconstituído e você vai receber, e vai ser glorificado. É isso que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos. Mas a morte, ela é terrível e ela angustia sim. Não querer morrer é natural, nós fomos criados para viver. A imagem de Deus, um Deus eterno, que não morre. Então, esse espírito eterno está no homem, essa vontade de estar vivo está no homem. Essa revolta contra a morte de quem nós amamos também é natural. Lógico que nós nos consolamos em Deus, mas não gostar de que quem morra é saudável. Se eu eu estou doido para ir para um enterro de quem eu amo, eu tenho uma doença psicológica, uma mania, uma neurose, uma psicose aguda. Então Jesus está diante de um cenário triste, de um cenário sofrido, e a alma dele está profundamente angustiada. Isso é natural. E quanto mais saudável você é, mais você se angustia em tempos difíceis. Num tempo como o que nós estamos vivendo, ver pessoas totalmente alienadas, como se nada tivesse acontecendo, isso mostra pessoas que estão desalinhadas do coração de Deus, porque eu tenho certeza que Deus nos céus, olhando para tudo que está acontecendo na terra, Ele está triste. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus não tem prazer em nada disso. E Cristo está angustiado. E o que é muito interessante é que, angustiado, Ele vai buscar um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é uma expressão que significa prensa de azeite. O lugar onde a azeitona era prensada para tirar o azeite. E para ali ele vai. É como se ele estivesse nos dizendo o seguinte: a angústia, que é um aperto no coração, ela é vivida na vida do crente com um propósito. As nossas dores e aflições, elas nos levam para um lugar onde é extraído de nós um óleo precioso. E a minha pergunta para você, que se for consciente, está em algum grau angustiado, não está alienado, não está achando que isso é mimimi, que é brincadeira, que é invenção, não, está em algum grau angustiado. Minha pergunta: você já encontrou o seu Getsêmani? Você já entendeu o que Deus quer extrair de você nesse tempo? Eu tenho pensado muito sobre isso na minha vida. O que é que esse tempo quer extrair de mim? Qual é a essência? Quando
nós vamos para uma prensa, quando a azeitona ia para a prensa, o que não era essencial ficava para trás, e o melhor, o sumo dela saía. E eu creio que esse é um tempo também de extrair o melhor que há em nós, do nosso amor, do nosso serviço, da nossa essência mais profunda. Interessante que muitos dos salmos, talvez os melhores salmos da Bíblia, como o 51, por exemplo, que para mim é maravilhoso, o 32, o 16, são salmos escritos em angústias. O próprio Salmo 119, que é uma ode à palavra, se você ver o último versículo do Salmo, aquele homem está angustiado. O 91 tem um certo aspecto de pedir socorro em meio a um caos, né? Então, o 23 é um salmo, apesar de confortante, mas também tem ali um aspecto de estar tenso diante de ameaças e você confiar na graça do Senhor. Então, muitas vezes, a angústia, a dor, o aperto no coração espremeram os salmistas e eles tiraram de dentro de si o que havia de melhor. E eu quero que você hoje pergunte a Deus: o que o Senhor quer extrair de mim nesse tempo, Senhor? O que eu posso te entregar nesse tempo? É interessante que Jesus ia derramar o seu sangue pela humanidade. O sangue de Jesus é a substância mais preciosa que já existiu na terra. Nunca houve nada tão precioso quanto o sangue de Jesus. Cada gota daquele sangue tem um valor espiritual imensurável. E curioso, as primeiras gotas do sangue de Jesus não foram extraídas na cruz, nem nas chibatadas romanas. As primeiras gotas do sangue de Jesus foram extraídas no seu espremer. Era como se ele dissesse: ninguém tira a minha primícia, a primícia do meu sangue, eu derramo na prensa. E eu acho que isso é muito, muito revelador para cada um de nós. Às vezes nós estamos esperando que o mundo nos cobre, que a família nos cobre, que o cônjuge nos cobre, que alguém arranque de nós. Não, somos nós que temos que nos espremer para dar o melhor. Sou eu que tenho que me espremer para ser um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor. Tenho que esperar que arranquem de mim, mas eu, lutando contra as minhas dores, contra os meus complexos, contra as minhas angústias, tenho que me oferecer, ainda que dentro de mim haja uma vontade que lute, porque havia em Jesus. Ele entrou no Getsemane dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Pai, está difícil, tem algo em mim aqui que está contra esse processo, eu estou querendo resistir a tudo isso, mas eu sei que isso é bom, então eu me espremo para te dar o melhor. E é isso que Deus está te convidando, para esse lugar, para essa prensa, onde às vezes o seu desejo, a sua vontade é esmagada. E o curioso é que Jesus ele entra nesse processo, mas ele não entra sozinho. Ele vem com 11, já que Judas tinha ido embora para entregá-lo. Ele vem com 11 e ele deixa 8 na entrada do jardim. E pega os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e vai para dentro do horto. Quando ele está ali com os 3, então o texto diz que então ele começa a angustiar-se, a entristecer-se. Interessante, ele vem se segurando até a entrada do jardim. Quando ele está com os íntimos, ele rasga o coração. Isso nos revela muita coisa. Primeiro nos revela que angústia precisa ser dividida. Eu fiz uma live com o Saulo, que está no meu Instagram, sobre isso esses dias. Ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou que como angústia é esse aperto no peito, como o meu peito está apertado, eu preciso me expandir, então eu encontro às vezes espaço no peito do outro. Isso é muito real. Eclesiastes 4, Salomão diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque se o inimigo se levantar contra um, e a angústia é esse inimigo, a dor, a tristeza, a morte, os 2 resistirão. Mas ai do que estiver sozinho, porque caindo não tem quem o levante. Então é muito bom nós termos com quem compartilhar as nossas dores. É engraçado essa matemática da vida.
Porque a angústia quando compartilhada, a dor quando compartilhada, ela alivia. Aí está o segredo de uma terapia. Você vai ali, abre o coração. Às vezes você não mudou nada em sua vida, mas só de você compartilhar com alguém, você se alivia, não é verdade? Então, a angústia dividida, ela diminui, mas a alegria é o contrário. Quanto mais eu compartilho a minha alegria com gente também que se alegra comigo, e aí está o segredo do chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Quando eu compartilho a minha alegria com quem me ama, a alegria não diminui, ela aumenta, ela multiplica. Essa é uma matemática linda da alma. Então ele não vai só, ele vai com os discípulos, deixa aí, ele mostra níveis de intimidade. Isso significa o quê? Você tem que ter amigos que têm graus de intimidade diferente com você. Alguns você pode conversar até aqui, outros você pode rasgar um tanto mais o seu coração e pedir ajuda. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Como é que você acha que pode abrir mão de ter amigos? De ter gente com quem você possa contar nos dias difíceis. Provérbios 17 diz: ama o amigo em todo o tempo, e na angústia esse amigo íntimo vira um irmão. Ama o amigo em todo o tempo, e na angústia ele vira um irmão. Então Jesus, ele se angustia, ele conta com os amigos, e o que ele vai fazer no Getsemane? Ele vai orar. Ele já fazia isso antes, ele faz de novo. Ele sabe que, por mais que ele tenha amigos, ele precisa de um consolo sobrenatural, de um consolo espiritual. Ele precisa de um toque divino, abrir o coração com Deus. E é muito importante que nós tenhamos pessoas, não só que nos consolem, mas que nos ajudem a chegar perto de Deus. Tem muita gente que vai nos consolar com uma palavra de conforto, com ajuda, até financeira, se necessário. Mas a gente precisa também daquelas pessoas que nos ajudam a nos conectar com o Senhor, a orar, a buscar a Deus. Porque no Senhor nós encontramos aquilo que ninguém pode nos dar. Paulo diz em Filipenses 4 que se estivermos ansiosos, e a ansiedade é um tipo de angústia, devemos colocar tudo diante de Deus em oração, súplica, que é aquela oração rasgada, e ação de graças, que é um relembrar daquilo que Deus tem feito de bom em nossas vidas, é um agradecer pelo que já está existindo. E aí Paulo diz no versículo 7 que um fenômeno acontece, um fenômeno inexplicável. Ele diz que quando a gente faz isso, a gente se abre em oração diante de Deus, uma paz que excede a compreensão humana, excede todo o entendimento, ela desce sobre o nosso coração e guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Interessante que Jesus acreditava tanto em oração, que você leu comigo aqui, que ele tem 3 períodos de oração. Ele não desiste, ele não fala assim: eu vou orar, continuo angustiado, vou fazer outra coisa. Não, ele ora e ora um pouco mais. Olha esse texto, Lucas 22, 43, olha o que fala aqui, 44, fala assim, e posto em agonia, orava mais intensamente. Interessante, ele já estava orando, e a agonia dele se intensificou, tanto que nesse momento aqui, o texto vai dizer, que é o momento que o corpo dele sofre tanto com a angústia, que um efeito psicossomático terrível acontece, que é o suor de gotas de sangue. Então se eu estou orando, em vez de melhorar, eu começo a suar sangue, eu vou parar esse negócio aqui, eu vou assistir um filme, eu vou relaxar um pouco aqui, porque o negócio de orar está me fazendo mal. Não. Ele orando se angustiou ainda mais, e o que ele fez? Orou mais intensamente. Porque não há outro lugar melhor do que orar, do que estar na presença do Pai de coração rasgado. E às vezes é necessário que cheguemos ao ápice da angústia antes do alívio divino. Foi nesse ápice da angústia que o Pai mandou um anjo para consolá-lo. Esse ápice da angústia representa aquele momento onde a prensa aperta mais forte, onde a gota de sangue cai, onde a essência da gente flui. Então não espere, eu comecei a buscar Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei a viver em comunhão com meus irmãos, e eu pensei que eu ia ficar bom, e eu piorei. Talvez seja Deus dizendo: calma, vem vindo, eu vou deixar você ser um pouco mais apertado ainda,
até chegar ao ponto em que eu extrair o melhor de você, então eu posso mandar até anjos, se necessário, para te consolar. Ei, quando chegar o momento certo, a maturação certa, ouça isso, Deus fará o que for necessário para te consolar. O anjo é um mensageiro do céu, de uma outra realidade. É como Deus dizendo, olha, aqui tem uma outra realidade. Jesus, lembra do céu? Lembra cá dessa realidade? Ela segue firme ao teu lado. Estamos aqui por você. Então, o que for necessário, o Pai fará. Mas não deixe esse lugar de buscá-lo e se quebrantar. Muitas vezes eu sou tentado também a isso. Acho que não. Estou ali orando, lendo Bíblia, trabalhando para Deus. Aí de repente acontece um negócio assim, poxa, peraí, ontem que eu não orei estava melhor. Ontem eu nem orei, passei o dia sem orar direito, e a coisa estava melhor. Hoje eu orei, a coisa parece que piora. E a tentação da carne é você dizer, não, a oração não está funcionando, não. Mas Jesus orou e se angustiou, mas ele sabia que não havia outro lugar. Quando eu tenho a minha fé maturada em Deus, eu entendo esse caminho relacional, processual, gradual, e em vez de relaxar na minha vida espiritual, eu intensifico. Ele orava ainda mais intensamente, posto em agonia, até chegar no ápice e receber o consolo. Ei, ora mais intensamente. Quem sabe você está na hora de fazer aquele jejum que você não faz, há tempos. Por que o jejum é importante? Porque ele te ajuda a se quebrantar, a se rasgar. O jejum é um tempo de renúncia, um tempo de autocontrole, um tempo onde a gente lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, toda direção, toda luz que vem de Deus. Quem sabe é hora de você se dedicar ainda mais a se encher da palavra viva, ao serviço, sabe, não deixe o inimigo te enganar, ou a sua carne te enganar, dizendo, não, olha aí, você é crente, você está buscando a Deus, ofertando, orando, comungando, e a sua vida só dá para trás. Não, a angústia às vezes tem que se agravar, mas não há outro caminho. É como Pedro disse a Jesus em João 6, Senhor, para quem iremos? Quando a coisa apertou, a multidão deixou, e o Senhor falou, vocês querem ir embora também? Porque agora é uma hora de um apertozinho aqui, vocês querem ir embora? E Pedro disse, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então você tem que ter convicção de quem Deus é, de quem Jesus é. Igual Daniel começou a orar e não vinha a resposta. O que ele fez? Ele começou a orar ainda mais intensamente. Começou a jejuar, a se humilhar, a confessar pecados, e dizer, Senhor, porque como ele fala assim, Senhor, eu sei que ou é o Senhor, não tem para onde ir. Ah, não, eu estou orando aqui, não deu certo, eu vou fazer outra coisa. Não, ele começou a se rasgar, até que 3 semanas depois, 21 dias depois, aparece um anjo para dar a resposta. Mas ele perseverou ali em oração. É o que Jesus ensina em Lucas 18, na parábola do juiz e da viúva. Ele fala, a viúva, ela insistia com o juiz, porque sabia que só ele podia resolver a sua situação. Da mesma forma, o crente deve insistir com Deus, só que o crente não é uma viúva diante de um juiz iníquo. O crente é um filho diante de um pai maravilhoso, e que se nós que somos pais maus, damos coisas boas aos nossos filhos, o Senhor fala, quanto mais o Pai Celestial não vai atender com bondade aqueles que clamam a Ele. Mas ele vai na parábola da viúva e fala assim, mas será que ele vai achar fé na terra? Perseverando. Gente que entendeu o que é Deus ou Deus, que não tem outro caminho, que se está orando e não funcionou, tem que orar mais, tem que buscar mais, se quebrantar mais, santificar mais, amar mais, servir mais, se abrir mais para Deus e não menos. Você entende? É como Elias disse que Elias falou para o menino, vai lá, vê se tem um sinal de chuva, nada de chuva. O menino vai e volta, vai e volta. Você fala que Elias coloca a cabeça entre os joelhos, como quem, eu achei que ia ser fácil, mas já percebi que eu tenho que gerar isso aqui em oração, tenho que me quebrantar mais, e ele vai orar. É o que Jesus faz, ele não tem outro caminho. Olha o que diz no Salmo 120, versículo 1, para te animar a buscar a Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Salmo 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 36, 7, no dia da minha angústia clamo a Ti, porque me respondes.
Salmo 142, 2: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Coloca tudo diante do Senhor. Lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Vai orar, irmão, como nunca nesse tempo. Tira tempo para se derramar, para se quebrantar, para abrir o coração com Deus. Agora, sabe o que eu acho interessantíssimo, já caminhando para o final? É que ele foi consolado por um anjo. Ele podia levantar e falar assim: pô, Pedro, Tiago e João, vocês não me acudiram, né? Mas o Pai mandou um anjo, nem preciso mais de vocês não. Mesmo sendo consolado por um anjo, você vê que ele catuca seus discípulos, como quem diz: nem uma hora, gente. Eu trouxe vocês aqui para dividir a carga com vocês, nem uma horinha puderam orar comigo. Ou seja, ele no fundo queria que os discípulos fossem os consoladores dele. Porque, aprenda isso, Deus na verdade quer usar a gente para ajudar a gente, sempre foi assim. Desde o princípio você não vê Deus dando ordem a anjos para fazerem nada na terra, não. Deus fez Adão, Eva e disse: agora é com vocês, o tempo todo. Será que Deus não poderia mandar para libertar o Israel do Egito, o anjo que passou na última praga? Se aquele anjo aparece diante de Faraó, o anjão aqui, ó, ei Faraó, liberta o povo. Na hora, Faraó ia se borrar de medo, vai embora. Mas não, Deus manda o velho Moshe, velho de guerra, com todas as dificuldades dele, porque Deus, ele gosta de usar gente, e não seres espirituais. Os seres espirituais, eles aparecem em cena quando não tem gente. Então entenda que você é o anjo desse tempo, e que seres humanos serão anjos nesse tempo para a sua vida, sem idolatria, como eu ensinei de manhã. Cuidado para não idolatrar ninguém. Todos nós somos relativos de nossa bondade, mas somos os instrumentos de Deus. A palavra anjo também significa ministro, mensageiro. E Deus quer que nós sejamos. Interessante, né? Lá em Atos capítulo 10, Cornélio está orando e tal, aí não tem homem ali disponível para Cornélio receber a palavra. Vem um anjo, olha que interessante, vem um anjo e fala a ele: Cornélio, manda buscar Pedro em tal lugar para vir aqui e anunciar para vocês o evangelho. Por que o próprio anjo não anuncia? Já está ali, porque não é função dele, Deus não deu isso a ele. Aí lá vai Cornélio, manda mensageiros para trazer Pedro. Então ouça, irmão, Deus quer usar você como um consolador nesse tempo de angústia, como alguém para socorrer. Interessante que até Jesus queria ser consolado por homens simples. Pedro, Tiago e João eram homens simples. E Jesus continua querendo ser consolado por mim e por você. Para de heresia, pastor Diogo. Ele está sentado à destra do Pai, vitorioso. Como é que ele quer ser consolado por mim? Leia Mateus 25. O que é que ele disse? Que naquele dia ele vai dizer para muitos: entrem benditos ou apartai-vos malditos. Com base em quê? Tive fome, tive sede, tive frio, tive preso, tive enfermos. E dirão: quando te vimos assim, Senhor? Ele fala: quando fizeram ou não fizeram a um dos meus pequeninos. Nós ainda consolamos Jesus, ainda ajudamos Jesus quando nos revelamos em amor para alguém que sofre. Interessante, né? Que o texto fala que o juízo se baseia nisso. A gente fica pensando tanto no juízo de Deus, no juízo de Deus, no juízo de Deus. Mas ali ele mostra que o juízo se baseia em isso, em amar e não amar. Então, pastor, salvação é por obras? Não. Mas o salvo de verdade, ele revela a sua salvação com essas obras. É como o Tiago fala: essa fé que não tem obras, ela está morta. Uma fé genuína, ela é comprovada, ela é testificada. O exame dessa fé, ela é positivada quando ela tem manifestação de amor. E Jesus precisou. Se ele precisou, seu pai, meu pai é fortão. Ele precisa de você também, sua mãe precisa. Seus filhos precisam, seu marido, sua mulher, seus amigos. Por mais fortão que alguém pareça ser, pega leve.
tenha misericórdia. No fundo, bate um coração de todo mundo que se aperta. Se em Jesus o coração apertou, quanto mais seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você pode discordar como for deles, mas saiba que ali dentro também tem um coração que também bate, que também sofre, que também sente. Deus quer nos usar como instrumentos de misericórdia nesse tempo. Eu vou orar para Deus fazer um milagre. Às vezes o milagre é você. A resposta é você. O anjo veio porque Pedro, Tiago e João, pela fraqueza, não conseguiram consolar Jesus. E eu quero encerrar lendo com você um versículo desse mesmo episódio do Getsêmani, só que no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, onde ele fala assim: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O que eu quero te convidar nesse tempo de angústias e de dores é de buscar como Cristo buscou, compreender qual é a vontade do Pai, compreender qual é o propósito dessa angústia, porque ela tem um propósito. Todas as angústias de nossas vidas têm um propósito, nada é em vão. Romanos 8:28 fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando nós entendemos o propósito, nós temos força para caminhar. É como Paulo, que passou um tempo orando para que o Senhor tirasse dele uma aflição, até que ele se conformou, porque ele entendeu que havia um propósito nela. E aí Paulo começa a falar coisas como eu fui perseguido, eu fui apedrejado, eu fui preso injustamente, mas ele não para, porque ele vê em tudo um propósito glorioso. Eu quero que você ore e comece a buscar em Deus uma razão. Cristo disse: olha, minha alma está perturbada, mas eu vou orar pedindo para sair da perturbação? Não, porque eu vim para isso. Minha missão é essa. E as perturbações da nossa alma são setas que apontam para algum lugar. Aquilo que está doendo em você, incomodando você, machucando você, aponta para algum lugar. Depois de consolado e fortalecido, você poderá ser um canal para outras pessoas, e às vezes até durante a sua angústia, como Jó. No Salmo 42, que Deus prova Jó, e aí a última prova é interessantíssima. Os amigos de Jó, saudáveis e provavelmente muito ricos, porque para ser amigo de Jó tinha que ser rico, aparecem diante dele e pedem a sua intercessão. Jó poderia dizer: peraí, eu estou aqui angustiado, doente, pobre, e vou interceder por vocês que estão ricos e saudáveis? Para com isso. Não. Jó, com muita compaixão, entendendo que a vida deles estava sob um juízo de Deus, começa a orar por aqueles amigos, e não oração rápida não, se você ler o texto, ele vai sacrificar vários animais. Isso leva um tempo, para um homem desgastado, sofrido. E é curioso que o texto fala, em Jó 42:10, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virava o cativeiro de Jó. Ali ele foi aprovado, ali a angústia dele teve fim, quando ele foi capaz, assim que ele recebeu de Deus uma palavra que já o fortaleceu. Deus não tinha ainda restituído ele, mas tinha falado com ele, e a palavra de Deus o fortaleceu. Assim que ele recebeu uma palavra de Deus, ele se voltou para os outros e começou a consolar os outros. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1 que Deus é o Deus de todas as consolações e nos consola em todas as nossas aflições, para que com as consolações que fomos consolados possamos consolar outros. Não é curioso? Sabe quem mais ajuda o hospital com câncer? Isso é comprovado, vai pesquisar sobre isso. Quem mais ajuda? Quem teve câncer, ou quem teve um parente com câncer, quem perdeu alguém por câncer. Quem mais ajuda os órfãos? Quem era órfão, quem lidou com o orfanato de alguma forma. Quem mais se compadece do drogado, dos viciados em drogas? Os ex-viciados. Quem mais se compadece da causa da mulher abusada? Uma mulher que foi uma abusada. Então, é interessante isso, que a dor que nós vencemos, sentimos, a angústia que nós vivemos, ela aponta para uma missão. Então eu quero que você faça da sua angústia um propósito. Você pegue a força disso, diga: isso aqui é um chamado,
e glória a Deus que eu posso sofrer por isso. Tem uma frase de Dostoiévski que é famosa, ele fala assim: eu temo não ser digno do meu sofrimento. Significa isso: quando o sofrimento vem em mim e eu não honro com uma atitude de amor, de sacrifício, quando eu não entendo o que Ele quer produzir em mim, eu fujo, eu me escondo, eu não enfrento, eu não entrego o que eu tenho que entregar, então eu não sou digno daquele sofrimento. Jesus, quando estava ali, Ele disse: nossa, por que eu estou sofrendo assim? Estou sofrendo assim porque eu vim para isso, porque eu vim para salvar o mundo. Olhou para o céu e disse: Pai, glorifica o teu nome, porque a minha vida te dá glória. E o Pai respondeu: já tenho glorificado e glorificarei muito mais. Que nós possamos entender como a nossa dor vai glorificar a Deus, como a nossa angústia vai glorificar o Senhor. Estamos angustiados, mas com Ele, nosso bom pastor, que nos faz vencer, caminhar, amadurecer, ser aperfeiçoado para a sua glória em meio a esse tempo difícil. Eu quero orar por você. Na oração há alívio, na oração há paz. Vamos cantar uma canção e orar juntos em nome de Jesus. Meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só se eu não me sinto só. Amém. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Nos amarra a ti, Senhor. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Nos ajuda, Pai. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir.
Nada pode apagar esse amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Aleluia, amém. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, Deus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, Pai, eu te louvo porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Podemos passar no vale da sombra da morte, mas com a convicção de que Tu estás conosco, a Tua vara, Teu cajado, a Tua presença, a Tua voz nos consola. Oh Pai, nos ajuda. Ajuda porque o nosso coração está apertado e em Ti ele é expandido. Em Ti encontramos a graça que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Extrai de nós o melhor, Senhor, mas quando eu chegar no limite, manda o Teu consolo, manda o Teu alívio. Fortalece-nos, Senhor, em Ti, por Ti, para Ti, nesse tempo. Que o Getsemane passe, que a cruz passe, que o propósito seja cumprido e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nos ajuda a glorificar o Teu nome, a encontrar um propósito para cada coisa. Consola, renova, restaura cada irmão, Pai, cada família, cada casa, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu renovo, em nome de Jesus. Amém. Bom demais estarmos juntos. Não esqueça, para contribuir com essa obra, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode contribuir, tá bom? Não deixa de dar o like. A gente gosta do like, do comentário. Isso é tão importante no YouTube, sabia? Dá o like, comenta aqui o vídeo também para o engajamento aumentar. Isso é muito importante mesmo, tá bom? Inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber novos conteúdos. Estamos juntos. Esse tempo difícil vai passar. Mais uma vez, como fizemos de manhã,
nossos sentimentos, nossa palavra de amor, de conforto, de consolo, nossa irmã Karine, toda a sua família, ao pastor Luiz, toda a família da nossa irmã Lília, nosso abraço, nosso carinho, nosso amor, estamos com vocês, e a separação ela é breve, em breve estaremos todos juntos, na glória, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente, uma semana maravilhosa, cheia da graça de Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito nos una, nos fortaleça em Deus. Deus te guarde, te proteja, te fortaleça em nome de Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar